Boa tarde. Então, o meu testemunho diz respeito a como eu lidei com câncer de mama no ano passado. Eu descobri em abril que eu estava com tumores malignos e é difícil a gente conseguir resumir tão rapidamente, né? Mas eu vou tentar. Assim que eu descobri, aquilo não me assustou. E eu vi que eu precisava era comunicar essa notícia também àqueles que conviviam comigo. E eu precisava fazer uma escala de prioridades, né? Meu esposo, meus filhos, minha comunidade, mantendo tudo em sigilo ainda, porque eu precisava saber como é que eu iria me tratar para depois falar com os meus pais, né, que já são idosos, e depois também as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Então, primeira coisa que eu queria dizer é a da necessidade da gente levar a nossa saúde a sério. E não ter medo de notícias ruins, porque às vezes a gente evita ir para o médico, e tem gente que às vezes diz, eu não gosto de ir porque eu vou descobrir problema. E eu gosto de ir descobrir os problemas porque eu tenho condição de resolvê-los. E quanto mais cedo a gente descobre, menores eles se tornam. Né? E eu acredito que foi o que aconteceu comigo, e a primeira coisa que eu tenho sempre dito por onde eu tenho andado desde que tudo isso começou. A segunda coisa que Nosso Senhor me falou foi que nós não podemos negar a verdade aos nossos filhos e aos nossos jovens, por menores, por mais novinhos que sejam, porque a palavra de Deus diz, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então, como é que eu vou criar uma criança e um jovem para no futuro ele ser um adulto livre, maduro, consciente, se eu nego a verdade? O que eu precisava fazer é dizer a verdade de uma forma para uma criança de 10 anos, na época ela tinha isso, para os meus filhos mais adolescentes e por aí vai. Então, e eu tenho sempre dito também que viver uma fantasia ou negar a verdade a si mesmo, ou dizer que uma coisa que é presente na minha vida e eu quero negar aquilo, eu quero cancelar aquilo porque é difícil de assumir, eu convivo com a mentira. E mentir para mim mesmo é carregar um peso muito grande. Então, primeira coisa, ser amigo da verdade foi o que me deu uma grande liberdade de conviver com a minha doença. Não negar esse conhecimento aos outros, dividir logo, porque quanto mais rapidamente vão sabendo, eles vão acompanhando a progressão do problema. Entendeu? Para a gente dar uma notícia aqui hoje e ela vai progredindo é uma coisa. Quando a gente esconde isso e vai contar lá na frente um problema que já é uma bomba, a gente, por medo, a gente causa um mal ao outro. Então, Nosso Senhor me deu a graça de entender a necessidade que eu precisava ir partilhando e fazer as pessoas irem vivendo comigo essa dor. Porque eu teria a liberdade de sofrer, porque elas já sabiam que eu estava passando por isso. Ainda tinha esse retorno bom. Né? Então, outra coisa que eu descobri na lida com câncer foi numa conversa que eu tive com Jesus. Eu disse assim, olha, Senhor, eu não tenho medo de morrer. E foi isso que me conferiu viver em paz. Eu não tenho medo de morrer porque eu há anos viajo o Brasil e por onde você me chama para dizer que você é amor. Como é que eu sempre anunciei que você me amava e amava as pessoas para uma hora como essa, eu ter medo da morte? Se a morte é o que vai me unir mais a ti, se eu me consagrei para viver a eternidade, como é que eu posso estar diante dessa porta e temer? Eu disse, eu não temo. Eu estou feliz e se você escolheu essa forma para me unir mais a ti, eu aceito. Mas isso me encheu de grande alegria porque eu não estava pensando em mim. Mas eu tenho 2 pais idosos e 3 adolescentes que ainda precisam de mim. Por eles eu peço, me dê tempo. Quando eu me vi, eu estava mais uma vez não pensando em mim, dizendo, me cure, eu quero, porque eu estou com medo, eu quero me curar. Não, eu estava dizendo, eu queria cuidar de outros. E aí eu me enchi de mais alegria. Então, a partir disso, eu precisei desmarcar toda a minha agenda do ano de 2022. E aí eu disse, mas Jesus, você me puxou o tapete. Eu estava tão animada com todos os compromissos de evangelização. E ele disse, o seu câncer vai ser a sua missão. E desde esse dia, eu entendi que um caminho novo se abria para mim. E até hoje, isso já deve estar com 1 ano. E tem muita coisa ainda pela frente que Nosso Senhor tem me pedido para evangelizar a partir da minha doença.
E o que é que eu queria dizer para vocês, né? O que é que talvez possa servir para a vida de vocês? É que as nossas enfermidades podem nos fazer padecer, mas ela tem um lado bom também. Só que a gente precisa viver a enfermidade da maneira certa. Que é, em primeiro lugar, não sofrendo duas vezes. Sofrendo a doença, mas não sofrendo por recusar a doença. Porque quando a gente recusa algo difícil, a gente sofre pelo que é difícil e sofre porque recusa viver aquilo. Então, esse peso do lado de cá eu não tinha. Eu tinha só a doença. Então, diz Jesus, eu aceito o que você quiser de mim, você faça. E tudo se tornou mais leve, né? E tudo que Nosso Senhor me dá de criatividade para desenvolver a evangelização a partir do meu sofrimento, eu tenho procurado viver. Então, outra coisa que eu queria trazer para vocês, e depois eu queria cantar uma canção não sozinha para vocês ouvirem, mas eu queria que vocês cantassem comigo. Antes da música, eu termino dizendo um momento que eu vivi com a minha filha de 10 anos. Porque quando eu dei a notícia do câncer na mesa, e a gente conversa na hora do almoço, né? E eu disse que os tumores que eu havia descoberto eram malignos. Nessa hora estavam meu esposo e meus filhos mais velhos. A mais nova de 10 anos na época não estava. E eu disse, não digam nada a ela, porque eu quero saber como eu vou me tratar para dar as duas notícias, a da doença e a do tratamento. E por causa da idade dela, era precisa dessa resposta logo na hora. Só que ela descobriu antes, mexendo no meu celular, ou foi no celular do pai. E eu, muito tranquila, andando dentro de casa como se nada tivesse acontecido, ela me chama na cama dela e diz, mamãe, vem cá. Você está com câncer? Eu disse, sim. E você vai morrer? Eu disse, sim. Só não sei quando vai ser. E eu falei como eu estou falando com vocês aqui. Não sei quando vai ser, não sei se vai ser disso, se vai ser de outra coisa. Minha filha, esse dia não está no nosso controle, está nas mãos de Deus. E outra coisa, eu desejo tanto o céu, o nome dela é Isabela, eu desejo tanto o céu, que se Jesus escolheu essa forma de me levar para o céu, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou para um lugar maravilhoso. Essa mudança de endereço vai ser maravilhosa para mim. E outra coisa, desejo o céu também. Desejo o céu também, porque é lá que todos os nossos sonhos se realizam. Porque Jesus conquistou esse lugar com o preço do seu sangue na cruz. E por fim eu disse, nós só temos o hoje para viver. Não se preocupe com o dia de amanhã. Nem com relação a você, nem com relação a mim. E eu lhe prometo tudo fazer para cooperar com o tratamento. E ela recobrou a paz. E no outro dia já estava dando a notícia como se eu tivesse dado uma topada e machucado o dedinho do pé. Isso significa que ela entendeu e viveu com paz as dores junto comigo, né? Eu queria cantar essa canção porque não só sou eu que carrego uma cruz. Todos nós temos cruzes a carregar, né? Mas nosso Senhor, quando ressuscita, nos abre uma via de esperança. E a primeira coisa que Ele quer fazer com que a gente entenda é que nós não estamos sozinhos. Porque Deus não nos criaria, Jesus não viria para morrer por nós, para na hora do sofrimento nós sermos abandonados. Então, a gente precisa já acreditar, eu não estou só, embora eu ache. Esse achismo aí não significa uma realidade. O fato de nós não sentirmos a presença de Deus não significa que Ele não está. Então, como a gente não caminha sentindo, a gente caminha pela fé, a gente pode dizer, apesar dos meus pecados, o Senhor não me abandona. Porque nada vai me separar do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a dor, coisa alguma. Canta com essa canção comigo e eu espero que ela possa trazer a oportunidade de você que está com as pernas cansadas de caminhar, possa subir e voar nas asas do Senhor. Sei
vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Repete só isso. Pois confio no Senhor. Mais uma vez para terminar. Pois confio no Senhor. Com essa mesma